Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu finalmente consegui assistir Avatar 2 no cinema, em excelente imagem e com uma boa qualidade de som. E isso faz toda a diferença. O filme é visualmente perfeito. Acho que quem assistiu realmente chega a essa conclusão. A história é boa, mas tem uns problemas na narrativa, no roteiro, algumas facilitações do roteiro. Mas eu não quero que você uma crítica do filme. Eu quero apenas relembrar um tema importante que nós já abordamos aqui quando falamos sobre Avatar 1. Em um dos primeiros vídeos aqui do canal, nós falamos sobre o primeiro filme e a relação que o povo daquele lugar de Pandora tinha com o seu próprio meio ambiente. E aí falamos a partir disso de uma relação entre teologia e ecologia, de uma ecoteologia. Aliás, vale aqui ressaltar mais uma vez como esse tema da ecologia, do meio ambiente, da preservação do nosso mundo, é também um tema da própria teologia e da própria espiritualidade cristã. Porque se a gente não leva isso em consideração, se a gente não leva o nosso mundo em consideração ao lidarmos com a nossa própria fé, a gente, na verdade, desenvolve uma espécie de teologia ou de visão do mundo desencarnada, digamos assim, ou seja, uma espiritualidade que não tem efeito nenhum. É uma espécie de espiritualidade vazia, sem sentido, que acontece apenas de forma abstrata, de forma imaterial ou de forma espiritual, mas aí o espiritual, nesse sentido, é colocado como oposto ao universo material em que vivemos. E aqui eu me refiro a um longo processo de platonização da fé, ou seja, de influência da filosofia platônica sobre o cristianismo nascente, desde lá dos seus primeiros séculos. E esse processo alcança um clímax com Santo Agostinho no século IV, bispo de Hipona, quando ele, porque era platônico, era neoplatônico antes da sua conversão, ele acaba, entre aspas, convertendo o platonismo para a leitura cristã. O problema é que o platonismo, como vocês sabem, estabelece uma divisão de mundos. Nós temos o mundo das ideias, que é um mundo perfeito, e o mundo das sombras, o mundo da matéria. E a matéria, nesse sentido, é uma prisão para a alma. E em função disso, é preciso que o corpo seja ignorado, seja rejeitado, para que a alma possa, a partir da reminiscência, lembrar-se do universo que viu no mundo das ideias. Para Platão, portanto, os nossos sentidos são ilusórios. A gente não pode confiar no que a gente vê, no que a gente toca. E aí o mundo material se torna sem sentido. O cristianismo absorveu essa fonte e acabou desenvolvendo, como falamos aqui naquele vídeo, uma espécie de dualismo antropológico e cosmológico, ou seja, uma divisão mesmo entre o ser humano dentro de si e o ser humano com o seu próprio mundo, no sentido de criar áreas em oposição. Então, assim, o espírito ficou sendo contrário à carne, à matéria. Então, nós temos uma perspectiva de fé contra a razão. Temos uma leitura de céu versus terra, planeta. Temos a leitura de regiões celestes, de mundo das ideias, contra a matéria que nos cerca, que é um lugar ruim. Essa visão, é preciso ressaltar aqui, ela não é cristã, ela é platônica. Pensar que o mundo é mau, que a matéria é uma coisa ruim, é não levar a sério a encarnação de Cristo. Porque, afinal de contas, a fé cristã afirma, com todas as letras, que Deus se faz um de nós. Deus assume a condição humana. Deus assume o mundo material, corpo, matéria. Como diz o Evangelho de João, a palavra se fez carne, em grego, sarx, que é fraqueza. Essa afirmação, portanto, do mundo como um lugar que, obviamente, tem que ser corrigido em várias questões, mas um bom lugar tem lá a sua herança no próprio judaísmo. Quando em Gênesis, Deus, ao criar, naquele relato belíssimo do poema da criação, Deus diz que tudo que ele criou é muito bom. Então, a matéria é uma coisa boa. Portanto, a nossa espiritualidade precisa também levar a sério questões ecológicas. Dito isso, também precisamos aqui criticar severamente uma espécie de escatologia do terror, que talvez você já tenha escutado por aí. É aquela leitura de quem pensa assim, quanto pior, melhor. Ou seja, quanto pior o mundo ficar, quanto mais tragédias acontecerem, quanto mais tsunamis, vulcões, terremotos, enfim, quanto mais caos existir no mundo, melhor, porque isso seria sinal de que Jesus estaria voltando. Essa leitura escatológica, ela também não faz parte da lógica do reino de Deus que Jesus anuncia. Porque a escatologia não é uma escatologia do terror,
mas sim, a que vem do Evangelho, é uma escatologia da esperança, que nos põe em movimento. Nós não estamos aqui passivamente aguardando a volta de Cristo. Estamos agindo no mundo para semear a boa semente do seu reino. E essa boa semente do reino também traz consigo responsabilidades com o meio ambiente no qual nós estamos. Portanto, cuidar da terra, cuidar do planeta é também uma questão de fé. É também uma questão de espiritualidade. Se te venderam uma espiritualidade desencarnada, ou seja, que não leva a sério as questões da Terra, esqueça o mais rápido possível e retorne à lógica do Evangelho, que integra a vida numa única dimensão. Dito isso, quero também lembrar aqui o que falamos naquele primeiro vídeo. Por que é importante mencionar essas questões ecológicas? Porque nós estamos, enquanto espécie humana, caminhando para o abismo. Nós estamos caminhando para o caos. Mas melhor do que eu para falar sobre esse assunto, eu acho que a Greta Thunberg, que é aquela ativista sueca, já disse com todas as palavras, tentando alertar a população mundial do risco que ela corre de causar o seu próprio extermínio em massa, por descuidar das questões climáticas. Ouça o que ela diz. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Because if you really understood the situation and still kept on failing to act, then you would be evil, and that I refuse to believe. The popular idea of cutting our emissions in half in 10 years only gives us a 50% chance of staying below 1.5 degrees and the risk of setting off irreversible chain reactions beyond human control. How dare you pretend that this can be solved with just business as usual and some technical solutions? There will not be any solutions or plans presented in line with these figures here today, because these numbers are too uncomfortable and you are still not mature enough to tell it like it is. You are failing us, but the young people are starting to understand your betrayal. The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say, we will never forgive you. We will not let you get away with this. Right here, right now, is where we draw the line. The world is waking up. And change is coming, whether you like it or not. O que ela diz e o que outros ambientalistas também dizem, o que outros cientistas também dizem, precisa servir de um alerta para nós. Não há como lidarmos com a ideia de uma população mundial vivendo em harmonia sem que também pensemos na questão climática, na questão do meio ambiente. Aliás, falamos sobre isso naquele primeiro vídeo também. O dia da sobrecarga da Terra, ou seja, aquele dia em que nós, enquanto espécie humana, utilizamos todos os recursos do planeta para aquele ano, e aí passamos a viver de dívidas, ou seja, não mais temos recursos para aquele ano e usamos no ano seguinte. Esse dia acontece cada vez mais cedo na história humana. Em 1970, ele aconteceu em 9 de dezembro. Em 1980, 10 anos depois, em 4 de novembro. 10 anos depois, em 90, ele aconteceu em 11 de outubro. No 2000, aconteceu em 23 de setembro. Em 2010, aconteceu em 7 de agosto. E no ano passado, em 2022, o dia da sobrecarga da Terra aconteceu em 28 de julho. É preciso, então, tomar uma atitude em relação a isso. Aliás, vale lembrar que em termos de planeta Terra, quando falamos em jogar o lixo fora, não há um lugar fora da Terra para se jogar. É preciso pensar, então, em como lidar com o lixo que se produz no planeta. E é a partir daí que a gente retorna ao filme Avatar, e agora Avatar 2.
que nesse filme, de forma muito mais clara, muito mais direta, o diretor James Cameron, que também é um defensor do meio ambiente, em vários documentários especialmente vinculados à questão do mar, dos oceanos, ele apresenta no filme uma clara mensagem. E qual é ela? O povo de Pandora vive em harmonia com o seu próprio meio, consegue coexistir com o seu próprio meio, consegue desenvolver sua própria civilização sem destruir o mundo no processo, enquanto que o povo do céu, os humanos, na verdade, são destruidores. Eles são como gafanhotos. Onde eles aparecem, eles esgotam os recursos daquele local e destroem tudo no processo. Aliás, os humanos desse filme claramente enxergam a biodiversidade do planeta, tanto em relação a animais como a vegetais, o mundo em si, como meio para enriquecimento. E olha que coisa curiosa. O elemento que eles utilizam no filme para demonstrar isso é uma substância que é conseguida a partir da morte daqueles seres aquáticos, parecem baleias terrestres. Seres inteligentes, aliás. Seres que conseguem coexistir com os habitantes de Pandora, conversar com eles, ter relações com eles, no sentido de criar amizades, criar vínculos. Estes seres são mortos para que os humanos consigam um ingrediente que seja capaz de gerar uma fórmula que impeça o envelhecimento. Por medo da morte, por medo da velhice e por razões puramente estéticas e egoístas, os seres humanos causam destruição em escala global no outro planeta. Isso, gente, evidentemente tem uma mensagem ecológica, o filme é claramente isso, e ele consegue fazer uma coisa bem difícil de ser feita. Ele consegue nos colocar como críticos da própria espécie humana. Nós, normalmente, nos identificamos com personagens humanos. Eles são os protagonistas, mas nesse filme não. Nesse filme eles são os vilões. E o que esses personagens, o povo do céu de Avatar 2, tem a ver com outro personagem criado por C.S. Lewis nas Crônicas de Nárnia, que é o Tio André. Para quem conhece as Crônicas de Nárnia, O Sobrinho do Mago, que é o livro que conta a origem de Nárnia, embora tenha sido um dos últimos a serem escritos pelo Lewis, esse livro apresenta o tio André, que é o tio do Diggory, que na verdade seria o professor Kirk, depois do Leão Feiticeiro Guarda-Roupa. E aí, numa série de histórias e aventuras que eu não vou narrar aqui, leia o livro, vale a pena, o tio André acaba, junto com as crianças, presenciando a criação de Nárnia. E a Nárnia é criada a partir do canto do leão, do canto de Aslan. Obviamente, numa representação simbólica e literária do relato de Gênesis, que diz que Deus criou tudo pela sua palavra. Então nós estamos aqui diante do universo sendo criado, uma perspectiva incrível, majestosa, uma experiência que as crianças não conseguem nem descrever. Inclusive, é uma experiência que os enche de alegria, mas uma alegria selvagem, de uma experiência que é incapaz de ser traduzida pela linguagem. Mas eles conseguem ouvir o canto de Aslan. Contudo, o tio André não consegue escutar. O que ele escuta são apenas rosnados do leão. Como diz Lewis no seu livro, assim que o leão começou a cantar, ainda em meio à escuridão, tio André percebeu que o barulho era uma canção e não gostou nada. Quando o sol nasceu e viu que o cantor era um leão, um mero leão, como disse para si mesmo, fez tudo para convencer-se de que não havia canto algum, mas apenas rugidos como faz os leões do nosso mundo. Quanto mais belo o canto, mais tio André imaginava ouvir rugidos. O negócio é esse. Quando a gente quer se fazer de tolo, quase sempre consegue. Essa tolice da qual o Lewis está falando é a incapacidade de perceber a criação como um universo vivo, mágico, repleto de canção e alegria, mas vê-la apenas com um olhar mercadológico. Quando chega em Nárnia e vê tudo sendo criado meio que magicamente pelo canto do leão, o tio André só tem um pensamento: matar o leão e utilizar aquele espaço como meio de enriquecimento rápido. Engarrafar o ar, inclusive, de Nárnia e levá-lo até Londres para vender às pessoas. Isso é um sintoma que o Lewis já denunciava lá atrás, década de 50 do século XX, o sintoma de um adoecimento enquanto espécie humana. Um sintoma que revela o descaso, o descuido, a falta de zelo e de cuidado com o mundo que nos cerca. E, aliás, até que se encontre outro, é o único mundo que temos. Pensar em questões ecológicas, pensar no desenvolvimento que consiga conciliar, como acontece em Pandora, e que também como acontece em Nárnia, na Nárnia de Aslan, criar uma relação harmoniosa entre o ser humano e a própria criação, é algo que não é apenas necessário a nós, mas é algo urgente. É preciso pensar com carinho nessas questões. E nesse sentido, como falamos aqui no outro vídeo,
A teologia cristã tem muito a nos dizer. E, obviamente, não apenas aqui o cristianismo. Outras religiões também propõem o cuidado com a natureza e talvez, atualmente, sejam muito mais enfáticas em defender isso do que o próprio cristianismo é hoje. Mas é preciso resgatar as raízes do cristianismo para lembrar que o universo criado é templo litúrgico de adoração a Deus. Cuidar da criação, cuidar dos pássaros, cuidar das árvores, cuidar dos oceanos, impedir a poluição atmosférica, tudo isso também é louvor e adoração ao Criador. Se a gente esquece isso, a gente se desumaniza. E se a gente esquece isso, a gente faz uma tolice como o tio André. A gente se torna incapaz de ouvir canções do próprio Deus. Se a gente deixa de prestar atenção a essas questões ecológicas tão importantes, nós reproduzimos e iremos reproduzir sempre o caráter do povo do céu lá de Avatar 2, que vem para roubar, matar e destruir. Eu espero que não seja esse nosso chamado e nem a nossa prática. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe o conteúdo, ajude o canal a crescer. Suas dúvidas, comentários, por favor, fique à vontade para colocar aqui nesse vídeo ou em outro vídeo qualquer. Sempre eu vou procurar responder. E se você tiver também sugestões para novos vídeos, faça sugestões, nós vamos aqui tentar atender. Um abraço, pessoal, e até a próxima.